Vamos lá. Eu parto da premissa, né, de que Deus criou o homem para viver em participação com o ser de Deus, né? E com isso dizer o fim último do homem é estar em comunhão com a natureza de Deus. Isto é justificado no catecismo. Ponto 2. O homem no Éden estava em perfeita comunhão com Deus. Logo, ele estava substancialmente completo, né? Ou seja, vivendo sob finalidade de sua verdadeira natureza, né? Se o homem no Éden estava em comunhão com Deus, né, e ele foi criado, né, ou seja, com a causa final, com seu princípio teleológico, que era estar em comunhão com Deus, né, então o homem no Éden, né, vivia pela sua reta finalidade, certo? A teoria da iluminação do intelecto diz que Deus imprimiu no coração dos homens as verdades eternas. Com estes 3 pontos, eu faço uma investigação antropológica com a própria ontologia aristotélico-tomista. Se a substância é composta por 4 causas, sendo a causa final a teleológica, podemos dizer que a substância que ainda não está em ato segundo sua causa final é incompleta, né? Uma substância tem potência para N coisas e diz-se por perfeita quando completa, isto é, quando tem todas as suas potências atualizadas. Podemos dizer que o intelecto é faculdade potencial, ou seja, a substância homem tem a potência de inteligir transcendentais. Por isso, é tanto possível dizer que o homem é autonomamente capaz de inteligir transcendentais, quanto possível dizer que, enquanto não está em comunhão com Deus, não os intelege integralmente. Isto, pois, a potência de inteligir pode ser da própria natureza humana, né? Mas só está em ato quando o homem vive segundo o seu verdadeiro propósito, isto é, quando está em perfeita comunhão com Deus. O homem no Éden inteligia perfeitamente o bom, o amor, o belo e etc. Justamente porque era participativo na natureza do ser de Deus, estava em comunhão perfeita com o ser. Pós-queda, como o pecado entra em seu coração, ele se afasta da comunhão com Deus. Eu estou com isso dizendo que ele perdeu o intelecto, que ele é incapaz de entender ou discernir entre o bom e o mal, ou que ele é incapaz de agir bem? Não, porque o intelecto é próprio de sua substância, é de sua natureza, certo? Mas seu intelecto não está em pleno ato, porque o homem não está mais em ato em todas as suas potencialidades, porque não está mais em comunhão com Deus. Certo? Ele não ficou incapaz de inteligir, ou seja, eu não estou com isso dizendo corrupção total ou qualquer ideia jansenista, certo? Mas estou dizendo que ele intelege com maior dificuldade, o que no máximo seria dizer que eu estou compreendido em corrupção parcial, o que seria mais próximo de um molinismo e não de um jansenismo, certo? Quando ele recebe o batismo, que é a graça salvífica, ocorre a efusão do Espírito Santo, que resgata a inabitação trinitária, certo? E com isso o homem volta a estar em comunhão com Deus, que é estar, por definição, em graça comum. É neste estado de graça comum, certo, resgatado do pós-queda, que ele volta a estar substancialmente mais próximo do que era o seu estado pré-queda. Por isso ele recebe as virtudes teologais na graça comum. São as virtudes teologais fé, caridade e esperança. Lembrando que por virtude teologal eu estou usando os termos do próprio catecismo. Termos estes que o Carlos disse que são errados ou que inexistem, certo? Mas são termos do catecismo, virtudes teologais, né? Então, sobre a graça comum, ele recebe as virtudes teologais, que são as ditas virtudes do Espírito Santo de Deus, que é a fé, a caridade e a esperança. E torna a inteligir melhor transcendentais e tem a sua própria natureza potencializada. Lembrando que da sua própria natureza são o que? É dito que são virtudes cardeais. São elas prudência, justiça, fortaleza e temperança. Como o homem tem as suas próprias virtudes, que são as cardeais ou as virtudes humanas, que são prudência, justiça, fortaleza e temperança, então é claro que dizemos sim que o homem, mesmo o homem não batizado,
é capaz, por exemplo, de cuidar bem de sua família, é capaz de viver bem, é capaz de fazer o bem à sua comunidade, certo? Não estamos negando isso, entendeu? Mas simplesmente que, enquanto ele é pecador e ele ainda não recebeu a graça salvífica, certo? Ele não recuperou a inabitação trinitária, ele não recebeu a efusão do Espírito Santo, o quanto ele pode agir bem, certo? Ou inteligir entre o bem, o belo e a verdade, é algo que ele terá em limitação. E isso foi algo que eu postei em prints anteriores, né? O Carlos nega isso, certo? Ele nega completamente isso. Segundo o Carlos, o tomismo e a doutrina católica, ela só pode ser compreendida sob o conceito de que o homem pós-queda permanece completamente íntegro de sua faculdade racional e intelectiva. Mas eu coloquei prints não só do catecismo, né, como prints de outros artigos de outros teólogos, professores de teologia que explicam tomismo e que falam, né, sobre essa questão do pós-queda e todo esse debate entre Molina, Jansênio, Tomás, Agostinho, etc. E eles afirmam, né, em maioria, que a doutrina da igreja compreende que é de fato, né, que o homem ele tem a sua razão autônoma para conseguir inteligir entre o bem, o mal e etc. Certo? Mas que ele não é capaz de, a todo momento, inteligir perfeitamente, certo? Todas as... Como é que eu posso dizer? Todas as verdades naturais, né? Então, parece comum ou aceitável a doutrina da igreja, certo? A posição de que o homem pós-queda, certo? Tem a sua faculdade intelectiva prejudicada, sim, pela concupiscência, certo? Pela vontade da carne, pelo ego humano, pelo pecado e etc. Então, não estou negando que em nenhum momento eu falei que o homem perde o intelecto ou que ele é incapaz de agir bem. Mas que a sua capacidade de inteligir as coisas vai ser em maior ou menor grau, certo? Distorcida quanto mais ou menos afastado ele está de uma comunhão com uma comunhão com Deus, ou seja, quanto mais ele é pecador ou não, certo? Então, esse é o ponto aqui, né? E eu não estou falando nada de extraordinário, né? Porque, segundo Carlos, eu estou falando uma grande heresia, eu estou falando um erro atroz. Mas toda vez que eu pego o catecismo, toda vez que eu converso com padres, toda vez que eu leio alguma coisa sobre doutrina da graça, quando eu pego cartas apostólicas, né, inclusive algumas coisas da própria Suma Teológica, tudo parece coadunar com o que eu digo. Então é muito estranho que o Carlos tenha reagido, né, com espanto, como se eu tivesse dito alguma grande besteira. Inclusive parece ser o contrário, né? Muitos tomistas, inclusive, vêm comentar no meu canal dizendo que acham estranho que Carlos tenha dito tal coisa, porque supostamente nem Tomás de Aquino diz o que Carlos diz, né? De que o intelecto e a razão teria ficado plenamente íntegra pós-queda. Mas enfim, aí isso aí é uma discussão entre vocês tomistas, né? Então eu estou dizendo aqui, beleza, então aqui, ó, perceba o que o homem pós-queda, fora da inabitação, possui em sua própria natureza é o que o catecismo chama de virtude cardeal, né? Que, segundo Carlos, esses nomes nem existem. Nos manualzinhos lá medievalistas dele não existe virtude cardeal ou virtude teologal. Então o catecismo aparentemente está errado, né?
E se ele vier tentar falar que eu não disse isso e tal, tá aí, ó. Eles mesmos uparam um vídeo em que eu debato com ele. Vocês podem ver que no vídeo ele mesmo tá dizendo todas essas coisas. Ele tá negando claramente os termos, ele tá falando que tudo que eu tô dizendo aqui é bobagem, mas enfim, né? Aí eu digo aqui, ó, perceba que o homem fora da inabitação possui as virtudes humanas ou cardeais, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e temperança. Mas nenhuma delas é diretamente associada ao que a gente chama de transcendental. Transcendental, na própria Suma Teológica, né? Quer dizer, transcendentais, né? Porque transcendental é o próprio ser, né? Deus é transcendental, porque ele se faz comum a todas as coisas, mas os transcendentais, que são transcendentais justamente porque, como Deus se faz comum, né, às coisas, as virtudes de Deus são transcendentais, porque são comum às coisas, que é o belo, o bom e a verdade. O belo, o bom e a verdade são transcendentais em Cristo, porque são análogas no amor. Por isso dizemos que Deus é amor, como dizemos que ele é o primeiro transcendental. E as coisas que são transcendentais são aquelas que são comuns a toda a criação de Deus, pois são comuns à sua criação e a ele através da causa eficiente. É porque ele é amor e cria tudo com amor que é possível inteligir pela sua graça, pelo seu amor, o bom, o belo e a verdade. Se o catecismo mesmo diz que a caridade, que todo católico que estuda o mínimo sabe que caridade, né, em analogia, é amor. Se o catecismo diz que a caridade só é dada ao homem após o batismo, porque a caridade não é virtude cardial, a caridade é virtude teologal, então o homem possui a virtude da caridade, certo? Para agir pela vontade do Espírito Santo em graça comum, então tudo que eu disse anteriormente faz sentido. Aqui algumas passagens que coadunam o que eu digo e que o Carlos Alberto ele sequer entrou em consideração em nosso debate, ele fugiu. Então eu acho, tipo assim, se o tomismo do Carlos Alberto não é capaz de responder às cartas apostólicas, tem alguma coisa errada, porque assim, como é que uma teologia tão aceita pela igreja, supostamente, né, estaria contrária às cartas apostólicas? Então, por quê? Né? Por que ele evita tanto responder ao que eu levantei das cartas apostólicas? E por que o que ele diz aparentemente contradiz as cartas apostólicas? Será que Tomás de Aquino ignorou as cartas apostólicas? Ou será que o Carlos é que está fazendo confusão? Então aqui, ó. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que os ama. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui já tem o primeiro ponto. Carlos diz que não pode se supor um ad extra do Espírito. Que o Espírito, ele nega completamente que o Espírito Santo tenha alguma competência ou algum atributo específico em teoria da graça, em iluminação do intelecto, em gnoseologia, em soteriologia, o que seja. E nós vamos ver aqui em todas as cartas apostólicas o Espírito Santo de Deus é citado com ênfase tremenda. Então aqui, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Lembrando que sabedoria humana aqui, tá? Também é dita no catecismo que por sabedoria humana está compreendida nas virtudes cardeais. Beleza? Então tudo isso aqui é ligado. Então, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, ou seja, que o homem não conhece pelas virtudes cardeais, mas com as que o Espírito Santo ensina, ou seja, que são reveladas, certo?
como virtudes teologais, com as virtudes que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tá? Então, 2 pontos aqui. Carlos, ele me respondeu isso aqui uma vez, falando que isso aqui, essas coisas de Deus que são reveladas pelo Espírito, seria só aquelas revelações extraordinárias, né? Por exemplo, a transubstanciação, a assunção de Maria, etc., que é o que a gente chama de verdades de fé, né? Que são os dogmas. Então, seria só a respeito disso, não teria nada a ver com transcendentais, com caridade, ou com amor, ou com algo do gênero. Só que nós já falamos de virtude teologal e virtude cardial, e sempre que está se falando de virtudes do Espírito Santo, diz-se por virtudes teologais, que são as que eu falei: esperança, certo? Caridade e a outra eu esqueci. Cadê? Fé, caridade e esperança. Então, quando aqui está dizendo que isso é revelado pelo Espírito, as virtudes que conhecemos pelo Espírito, que não conhecemos senão pelo Espírito de Deus, essa passagem aqui não está falando apenas de verdade de fé. Essa passagem aqui está falando de fé, esperança e caridade, porque são elas as virtudes do Espírito. Quando Carlos fez essa resposta muito fraca, né, e que já ignora o ponto, porque ele fala que não tem uma missão adiexa do Espírito, mas aqui está dizendo claramente que é revelado pelo Espírito. E lembrando, isso aqui já aponta uma contradição do Carlos, porque o Carlos diz que essa iluminação do intelecto, né, ela só tem um ad extra quando é para essas verdades de fé extraordinárias. Então aqui, ou seja, se a gente relaciona isso aqui com a iluminação do intelecto, a gente está dizendo que tudo isso aqui diz sobre a iluminação do intelecto, que é a revelação de verdades de fé, de dogmas católicos. Mas, se isso é a iluminação do intelecto, e isso aqui está falando que é revelado pelo Espírito Santo de Deus, então quem faz a iluminação do intelecto é quem? O Espírito Santo de Deus. Mas Carlos negou isso veementemente. Ele falou que não é o Espírito Santo de Deus que realiza a iluminação do intelecto. Então, você percebe que tanto a resposta dele é fraca, quanto ela é contraditória em si. Ela contradiz posições anteriores dele. Agora vamos continuar. Tá? Lembrando que isso aqui é 1 Coríntios 2, 9 ao 16. Vamos continuar. Ó. Mas como... isso aqui é a resposta dele, enfim. Só que aí nós vamos para Gálatas. O que é dito em Gálatas? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, porque não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a concupiscência, o pecado é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longevidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Certo? Então aqui está falando de fé, virtude teologal. Aqui está falando das virtudes do Espírito Santo de Deus. Né? Então, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as
suas paixões e concupiscências. Se vivem em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, Carlos responde ao versículo anterior dizendo que as virtudes trazidas, reveladas pelo Espírito Santo de Deus, seria apenas a revelação do dogma, a revelação extraordinária do dogma. Não tem nada a ver com virtudes, né, de fato. Mas Gálatas está dizendo que o amor, a paz, a benignidade, a fé, a mansidão são virtudes do Espírito. Certo? Então isso é revelado pelo Espírito. E quando diz que essas virtudes do Espírito competem com a concupiscência da carne, está querendo dizer o quê? Que o homem pós-queda, certo? O homem em pecado, quanto mais se entrega às vontades da carne, mais se afasta das vontades, certo? Ou seja, das virtudes do Espírito Santo. Significa que quanto mais o homem está em pecado, menos ele compreende a virtude do Espírito Santo. Significa o quê? Menos ele é capaz de inteligir transcendentais. É basicamente isso. Tá desenhado aqui nas cartas apostólicas. Como que ele responde isso? Ele não responde. Ele desvia o assunto. Né? O que diz o catecismo? O catecismo da Igreja Católica 151. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar do seu Espírito. Por quê? Crer em Jesus Cristo é o quê? É ter fé, certo? E nós já vimos que a fé é uma virtude teologal que nós recebemos após a graça salvífica enquanto estamos em graça habitual. Por isso só podemos crer em Cristo pelo Espírito Santo, certo? Porque a fé é virtude teologal. Então, não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito Santo que revela ao homem quem é Jesus, pois ninguém é capaz de dizer: Jesus é meu Senhor, a não ser pela influência do Espírito Santo. O catecismo diz que é o Espírito Santo que revela Cristo, certo? Então, compete ou não compete ao Espírito Santo uma função adjexa de iluminação do intelecto? Se ter fé, se crer em Cristo, se compreender a verdade de Cristo, entendeu? É uma questão de inteligibilidade e é uma questão, portanto, que é revelada, e tudo o que é revelado já se assumiu que é a iluminação do intelecto. Quem que está iluminando o intelecto? Eu acho que é o Espírito Santo, né? Está escrito no catecismo, está escrito em todas as cartas paulinas, Coríntios, Gálatas, etc. Então vamos aqui, E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, o Espírito Santo de Deus, certo? E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e eu os observeis. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Então, isto coaduna com o entendimento geral que nós andamos pela vontade de Deus, porque Deus coloca em nós o Espírito dele. Ou seja, é quando nós estamos em habitação trinitária, ou seja, quando estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que nós vivemos sobre a sua vontade. Por quê? Primeiro, para eu viver sobre a vontade de Deus, eu tenho que discernir qual é a vontade de Deus para mim. O que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para mim é a verdade, certo? É a verdade que Deus tem para mim. Quando Deus me criou, o plano dele para mim, ou o plano dele para a humanidade, ou seja, o princípio teleológico da antropologia humana, certo? Pode-se dizer por a verdade que Deus tem para o homem. Então, para eu viver a verdade do Espírito, para eu viver a vontade do Espírito, eu tenho que discernir qual a vontade que ele tem para mim, certo? Ou seja, qual é a minha causa final, certo? Que ele pressupõe, né, que é o meu fim último.
Isso significa que para eu viver a vontade do Espírito, eu tenho que inteligir a vontade do Espírito. É por isso que isso se relaciona à iluminação do intelecto. Porque isso não deixa de ser inteligibilidade de transcendentais, que é a verdade. Certo? Então aqui, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Certo? Então, enfim, né? Coríntios 6:19. E é que começa, ó, continua. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas. Aqui no Catecismo nós temos, né, no ponto 2008, o mérito do homem perante Deus na vida cristã provém do fato de que Deus dispôs livremente a associar o homem à obra de sua graça. Certo? A ação paterna de Deus é primeira pelo seu impulso e o livre agir do homem é segundo na sua colaboração. Isso aqui é tomismo mesmo, né? Naquela discussão entre livre-arbítrio, graça irresistível e irresistível, comum a toda a doutrina católica, né, que Deus sempre está nos enviando a nossa graça, ou seja, não há uma predestinação de uns receberem graça e outros não. Não, Deus envia a graça a todos, mas nós temos o livre-arbítrio de responder ou não, certo, ao chamado da graça. Então aqui, ó, de modo que os méritos das obras devem ser atribuídos à graça de Deus, primeiro, e depois ao fiel. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo o seguinte: nós não podemos nos engrandecer das obras quando nós praticamos o bem, justamente porque nós só praticamos o bem, né, porque primeiro Deus dispôs livremente de nos associar à sua graça. É pela graça de Deus que nós somos participativos do ser de Deus, certo? Que nós inteligimos o bem e, portanto, podemos agir bem. Então, se não fosse pela graça de Deus, né, pela comunhão com o Espírito Santo, certo? A gente nem estaria agindo pelo bem. Então, é por isso que os méritos das obras devem ser atribuídos sempre à graça de Deus, certo? Então, o próprio mérito do homem depende de Deus, porque as suas boas ações procedem em Cristo das predisposições e ajudas do Espírito Santo, né? Então aqui, ó, veja, Deus é quem primeiro, pelo seu impulso, dispôs a associar o homem à obra de sua graça. O homem, com sua deliberação, age em segundo lugar, vendo o que foi colocado anteriormente, que é Deus, por impulso, dispor a associar o homem à obra de sua graça. Então, é exatamente o que Coríntios diz. Deus vem ao homem, né? Ou seja, ele envia o seu espírito ao homem, né? Tocar o seu coração, iluminar o seu intelecto, ou seja, gratuitamente revelar-lhe ou torná-lo capaz de agir pelo bem, para só dotando desta... Então, dotado da graça habitual, é que o homem pode deliberar seguir pela vontade de Deus. Por que só pela graça habitual? Porque é na graça habitual que ele recebe a virtude da fé. E é na virtude da fé que ele é revelado Cristo, ele intelege Cristo e ele sabe a vontade de Cristo para nós. Então nós agimos segundo a sua vontade, certo? Então, assim, basicamente é isso, entendeu? Esse aqui é o meu argumento, claro. Argumento que, em hipótese alguma, eu consegui concluir no meu debate com Carlos Alberto, porque ele não permitiu. E ele não permitiu porque ele sabe que se eu argumentasse tudo aquilo, ele não ia responder. Como ele não respondeu aos meus documentos, entendeu? E eu não tô nem aí se a panelinha dele acha que ele me humilhou e tal, em um vídeo em que claramente eu não consigo falar mais do que 3 minutos. Eu tenho um livro já de 130 páginas escritas. Eu não tenho como expor 130 páginas em uma conversinha que o cara não deixa eu falar mais de 3 minutos. Beleza? Então é isso e viva Cristo Rei.